Olá, meu nome é Lilian, eu sou pediatra infectologista, professora do Departamento de Pediatria e vou falar da UFMG e vou falar para vocês hoje sobre a febre maculosa. Bom, então a febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria gram-negativa, a Rickettsia, e é a ricketsiose mais prevalente no Brasil atualmente, também conhecida como febre das montanhas rochosas, principalmente na América do Norte. Ela é uma doença, então, febril aguda, exantemática, causada por essa bactéria gram-negativa. O grande desafio da febre maculosa se encontra na dificuldade do seu diagnóstico, porque alguns casos podem ser muito graves. Então é importante que a gente saiba identificar a doença, reconhecer, pensar na doença para fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Então ela é uma doença transmitida através da picada de carrapatos infectados. Esses carrapatos eles transmitem de forma transovariana também a bactéria, então eles infectam seus descendentes. E a gente tem carrapatos de cães, carrapatos de capivaras e carrapatos de cavalos também, então como transmissores dessa doença. Ela é uma bactéria intracelular, né, como eu já disse, gram-negativa. Esses hospedeiros principais são os carrapatos, os ácaros, os piolhos e as pulgas. E o carrapato da espécie do gênero Amblyomma, em geral, é o que apresenta maior relevância no ciclo biológico. É mais conhecido aqui entre nós como carrapato estrela ou carrapato do cavalo. Mas lembrando que carrapatos também encontrados em cães, né, que são mais próximos da gente, das pessoas, também são agentes da doença. Desculpa, transmissores. Bom, então a doença, ela ocorre principalmente nas Américas, né? Muito na América do Norte, em todos os estados dos Estados Unidos, no Canadá também, na América Central e na América do Sul, principalmente no Brasil. No Brasil, a doença se concentra na região sudeste, então Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia um pouco também, Santa Catarina, são os principais estados onde a gente encontra a doença, a febre maculosa. A doença ela ocorre mais frequentemente entre crianças menores de 10 anos e entre adultos com 40 a 64 anos. A maior mortalidade também associada à doença vai estar presente nessa faixa etária de crianças menores de 10 anos e, na verdade, nos idosos acima de 70 anos. É uma doença que ocorre em épocas específicas do ano com maior frequência, né? Isso está relacionado à proliferação do carrapato. Então, no Brasil, ela é encontrada principalmente nos meses mais frios, de junho a outubro, até outubro, né? Entrando na primavera. O carrapato geralmente se localiza em pastos, gramados, de preferência lugares distantes do sol e próximos a regiões onde existam águas. Então é importante a gente pensar que as pessoas que convivem mais nessas zonas rurais, né, principalmente com animais, são aquelas que vão ter maior chance de se infectar. Bom, a taxa de mortalidade vai estar relacionada ao diagnóstico precoce, à instalação rápida da terapia apropriada. Então é muito importante que a gente tenha em mente, quando se levantar a suspeita da doença, o tratamento tem que ser iniciado o mais rápido possível. A gente não deve aguardar a confirmação laboratorial da doença para iniciar o tratamento, porque alguns casos podem ser rápidos e graves. Então, nos casos em que a terapia é iniciada nos 3 primeiros dias da doença, a taxa de mortalidade é baixa, né? Em crianças um pouquinho maior, mas ainda baixa, né? Em idosos um pouquinho maior, me desculpem, do que nas crianças. Mas no Brasil, a taxa de mortalidade tem girado em torno de 20 a 30%. É essa linha aqui que a gente pode observar, em alguns momentos até mais do que isso, né? Aqui em 2018, em torno de 20%, que é a taxa de mortalidade descrita nos casos sem tratamento, aqueles pacientes em que a gente perdeu a oportunidade de fazer o diagnóstico, né? Esses têm em torno de 20% de mortalidade. Dentre os pacientes tratados, o que a literatura descreve é em torno de 5% de mortalidade, mas a taxa de mortalidade no Brasil tem girado em torno de 20 a 30%, alguns meses do ano, taxas até maiores. Talvez associada ao atraso nesse diagnóstico, né? E no início do tratamento. Então, o que que acontece? A gente tem o carrapato, mais conhecido é esse carrapato estrela, né? Que se infecta com a Rickettsia, ele é infectado, ele transmite por via transovariana, né? Para os seus
descendentes, né, através dos ovos, ele transmite a rickettsia para esses novos carrapatos, e da gente então tem vários carrapatos infectados que vão infectar principalmente esses mamíferos, cavalos, as capivaras e os cães. Inclusive nos Estados Unidos o principal vetor, o principal agente, né, o principal carrapato envolvido na doença é o carrapato dos cães. Então, uma vez que esse carrapato infecte esses mamíferos, né, e através desses mamíferos ele passe a picar então o homem, né, o contato do homem com esses animais, então transmite esse carrapato ao homem. Esse carrapato pica o indivíduo e vai transmitir através dessa picada, durante esse repasto sanguíneo, a bactéria, a rickettsia. É importante a gente saber que é necessário um período mínimo de horas, que varia em torno de 6 horas, para que esse carrapato aderido à pele ele possa infectar essa pessoa com a rickettsia. Isso é importante para a gente pensar então que diante de pessoas que estejam expostas ao carrapato, se a gente tiver uma vigilância, né, e fizer uma busca ativa em relação à presença desses carrapatos após o período de exposição, isso pode evitar que essas pessoas venham a se adoecer, porque o carrapato aderido à pele por um período menor do que 6 horas, geralmente ele não é capaz de transmitir a rickettsia ao homem caso ele esteja infectado, tá? Importante lembrar também que o esmagamento desse carrapato, né, na pele do indivíduo, ele também pode, através desse esmagamento, ele pode transmitir a rickettsia por restos ali do corpo desse carrapato que podem permanecer naquela ferida. Então é importante que a gente saiba retirar adequadamente esse carrapato sem esmagá-lo. Bom, então nós temos a picada no homem do carrapato infectado. Essa rickettsia, ela dissemina localmente, principalmente pelos linfáticos, e depois ela vai cair no sangue, né? E a doença, ela decorre principalmente da invasão da rickettsia do endotélio vascular, com a destruição desse endotélio, né? Ele altera a funcionalidade do endotélio vascular em vários órgãos, e aí daí vem os sintomas. Então, ele desencadeia nesse endotélio uma resposta inflamatória nessa fase aguda, com eliminação de mediadores inflamatórios, com alteração dessa permeabilidade, dessa integridade do endotélio vascular, né? Essa reação inflamatória leva a um consumo excessivo de plaquetas e ao achado de trombocitopenia, que a gente encontra em muitos desses pacientes. Desencadeia também uma cascata de coagulação, fazendo com que a gente possa observar trombose de alguns vasos, necrose tecidual, às vezes distúrbio de coagulação nesses pacientes. E essa alteração vascular faz com que haja então uma permeabilidade vascular nessa alteração endotelial, causando então um extravasamento de líquido de dentro dos vasos, né, para o interstício, causando uma hipovolemia que pode culminar num choque, né, também numa hipoalbuminemia através da perda de albumina de dentro desses vasos. E a gente vai ter o organismo, então, em resposta a isso, produzindo uma elevação de hormônio antidiurético, o que vai causar a hiponatremia, que é um outro achado laboratorial da doença. Então, a hiponatremia, a hipoalbuminemia, a plaquetopenia, muitas vezes distúrbios de coagulação, então decorrem dessa reação inflamatória, e a hipovolemia, esse aumento de permeabilidade capilar, vão ser responsáveis pelo choque, pelo edema cerebral, pelo edema pulmonar, que a gente pode ver nos casos mais graves. Bom, em relação às manifestações clínicas, então, é importante a gente estar atento ao período de incubação, que varia de 2 a 14 dias, em média de 4 a 6 dias, mas depois, dentro desse período, a gente precisa suspeitar, né, diante de uma pessoa que tenha tido uma exposição. É importante nos últimos 14 dias, uma exposição ao carrapato, e que surjam os sintomas nesse período. É importante que a gente lembre dessa doença. Os principais sintomas são febre, geralmente alta, cefaleia e exantema. Uma cefaleia muito importante, principalmente nos adultos e nas crianças maiores, que vão saber relatar isso, né? Associada à febre e ao exantema. A gente tem alguns outros sintomas menos comuns, mas que podem ocorrer, né? Como a mialgia, um mal-estar importante,
náuseas, vômitos, às vezes diarreia, anorexia e fotofobia. Então, nesse primeiro momento de sintomas, nesses primeiros dias, a gente observa que os sintomas são muito inespecíficos e que o diagnóstico diferencial com uma infecção viral é muito próximo, né? Atualmente, a gente tem vivido uns surtos de dengue aqui no Brasil, né? Nos primeiros meses do ano, e a gente observa que os sintomas são muito próximos aos sintomas da dengue. Nessa situação, o que é que nos ajuda um pouco a época do ano, né? O período de predomínio da dengue são nos primeiros meses do ano e o período de maior frequência da febre maculosa já ocorre ali de junho a outubro. Então, os sintomas iniciais são muito inespecíficos, é difícil que a gente faça o diagnóstico exato nesse primeiro momento, né? Então, para nos ajudar nisso, o dado epidemiológico é muito importante, né? Diante desses sintomas, esse paciente teve uma história de picada de carrapato nos últimos 2 a 14 dias, porque isso vai direcionar o nosso raciocínio. Ou não teve a história, né? Nós vamos pensar em outras coisas, mas temos que lembrar que cerca de 1/3 dos pacientes, eles vão chegar para a gente sem a história da picada do carrapato. Então, a maioria deles vai ter história, quando tiver nos ajuda muito, mas diante da ausência da história de contato com o carrapato, a gente também não pode excluir a doença, porque alguns pacientes não vão ter esse dado, né, na sua história epidemiológica para nos contar. Então, falei para vocês dos principais sintomas, queria comentar um pouco mais sobre o exantema, tá? O exantema vai estar muito frequente nas crianças, né, que é a principal faixa etária acometida, as crianças menores de 10 anos. Na grande maioria das crianças vão apresentar exantema. Então, diante de um caso em que haja uma dúvida em relação ao diagnóstico, a ausência do exantema ela vai ocorrer em cerca de 10 a 12% mais ou menos dos pacientes. Então, a presença do exantema favorece o diagnóstico e a gente precisa considerar que ele pode estar ausente, mas isso vai ocorrer num percentual muito pequeno de pacientes. Ele geralmente ocorre de 2 a 5 dias após o início da febre e tem uma característica bem típica de se iniciar em tornozelos e punhos e depois ele se dissemina em direção centrípeta para braços, pernas e tronco. A face geralmente é polpada e se dissemina também em direção centrífuga para palmas e plantas. Então, essa distribuição do exantema ela também pode ser útil no diagnóstico diferencial. É um exantema que inicia-se a princípio com pequenas pápulas, depois ele evolui para um exantema maculopapular e pode se tornar posteriormente petequial em 60% dos casos. E esse exantema petequial decorre exatamente daquela lesão do endotélio, né, dos vasos na pele, causando pequenas áreas de sangramento. Então, lembrar que o racho não vai estar presente no percentual pequeno de pacientes e que os principais sintomas são a febre, o exantema e a cefaleia. Então, aqui são alguns exemplos, né, de pacientes, de crianças com exantema de início em tornozelos e em punhos, que depois se dissemina para tronco também, né, ainda maculopapular. Aqui já com sufusões hemorrágicas, né, já não mais um exantema apenas maculopapular, mas já com sinais de sangramento, uma vasculite, né, acometendo então o tornozelo e plantas, né, e aqui acometendo também as palmas. Então, a distribuição do exantema é muito importante. Bom, outros sintomas, além da febre, da cefaleia e do exantema, predominam no trato digestivo, né? Já comentei, vômitos, diarreia, dor abdominal, às vezes podem ser confundidos com abdômen agudo ou com gastroenterite aguda, mas a hepatoesplenomegalia, assim como a linfadenomegalia, não são muito frequentes nessa doença, tá? Ocorrem num percentual pequeno de pacientes, o que também pode ajudar no diagnóstico diferencial. Outras manifestações menos comuns, mas que podem estar presentes, é a conjuntivite, também em 30% dos pacientes, que dentro do diagnóstico diferencial também pode estar presente na dengue, né, nas arboviroses. O envolvimento pulmonar, como eu já comentei, então a gente pode ter um edema pulmonar, né, uma insuficiência respiratória aguda, nos casos mais graves, por destruição desse endotélio, tá? Mas mais relacionado a casos mais graves da doença. Quadros neurológicos também associados a esse extravasamento de líquido do compartimento vascular, com um consequente edema cerebral,
causando muitas vezes confusão, delírio, convulsões, coma e muitas vezes sinais meníngeos também. Eu posso inclusive encontrar nesse paciente um líquor alterado, né, com aumento de celularidades, não tão significativo, aumento de proteínas e uma glicose geralmente normal. Esse aumento de células varia um pouco. A gente pode encontrar predomínio de linfócitos e monócitos e também podemos encontrar predomínio de polimorfonucleares nesses pacientes, tá? O aumento da permeabilidade vascular leva a um quadro de desidratação e de hipovolemia, que pode causar também uma insuficiência pré-renal, levando a uma insuficiência renal. Então, aqui são 3 complicações mais graves, mais raras, mas que podem ocorrer da doença, e aqui uma manifestação de conjuntiva ocular, né, de mucosa, que também pode ser observada. Do ponto de vista laboratorial, os exames laboratoriais eles podem nos ajudar, mas a gente não tem nenhum achado patognomônico da doença. Diante da suspeita, diante do dado epidemiológico, os exames laboratoriais podem me sugerir mais a febre maculosa ou alguma outra doença. Então, o que a gente costuma observar? A plaquetopenia, em boa parte dos casos. Os leucócitos, a gente pode ter uma leucocitose com desvio ou mesmo uma leucopenia com desvio. A hiponatremia é bastante descrita, então é importante que a gente esteja atento para esse achado em metade dos pacientes, né? Transaminases podem estar elevadas, não muito elevadas, né? Em torno de 100, 200, 300. Hipoalbuminemia também é descrita, elevação de bilirrubinas, principalmente bilirrubina direta, também não muito importante, e a insuficiência renal como uma complicação. Então, para o diagnóstico diferencial, é importante que a gente esteja de posse dos dados clínicos, das características desse exantema, né, se tiver ocorrido, da informação epidemiológica de contato com o carrapato, de contato com áreas onde ele possa ter estado exposto a carrapatos, né, nos últimos 14 dias, e também de dados laboratoriais que podem nos ajudar. É necessário, então, que os profissionais de saúde reconheçam a sazonalidade da infecção e identifiquem o período de maior incidência de carrapatos, né? A gente sabe. E em virtude da sintomatologia extremamente inespecífica, o diagnóstico precoce pode ser difícil. Quanto mais precocemente a gente instituir o tratamento, maior a nossa chance de sucesso, mas nos primeiros dias com aqueles sintomas inespecíficos, muitas vezes a gente vai precisar acompanhar esse paciente mais 1 ou 2 dias, ver se aparece um exantema, ver se essa cefaleia vai aparecer, ver se eu tenho exames laboratoriais que corroborem esse diagnóstico, para que a gente possa direcionar a nossa suspeita diagnóstica depois desses primeiros dias de doença, de sintomas tão inespecíficos. Bom, diante da suspeita, eu devo começar o tratamento e vou colher exames também que possam confirmar a doença, tá? O diagnóstico é dado por métodos sorológicos, principalmente a imunofluorescência indireta, que vai identificar IgM e IgG, mas esses anticorpos só vão aparecer a partir do 7º ao 10º dia de doença. Então a gente colhe uma primeira amostra nos primeiros dias da doença, nessa fase aguda, mas que muitas vezes vai vir negativa, né? E precisamos colher uma segunda amostra cerca de 2 semanas depois, para que a gente possa, então, esperar um período maior para que esses anticorpos apareçam realmente no sangue, porque muitas vezes essa primeira amostra ela vai ser negativa, tá? Eu posso fechar o diagnóstico se eu tenho uma sorologia maior, uma imunofluorescência com títulos de anticorpos maior do que uma diluição de 1:64, ou se eu identifico nessa amostra pareada uma elevação de 4 vezes nos meus títulos de anticorpos. Outras formas de diagnóstico definitivo seriam a análise histopatológica, né? Muitas vezes de lesões de pele, a gente não vai fazer com tanta frequência, já que a gente tem disponível o exame sorológico e tem disponível também a técnica de biologia molecular através do PCR, mas que vai ser muito utilizada em materiais de necrópsia, porque tem uma baixa sensibilidade, né, nos indivíduos
porque o período em que a gente vai encontrar essa riquétia no sangue é um período muito curto, né? Mas em material de necrópsia, a utilização do PCR é bastante útil. Então, o tratamento. Importante iniciar o tratamento diante da suspeita, não aguardar a confirmação diagnóstica. Quanto mais precoce o início do tratamento, maior a chance de sucesso. E a gente tem a doxiciclina, né, as tetraciclinas e o cloranfenicol como opções terapêuticas. A escolha relaciona-se à gravidade da doença, mas a primeira escolha é a doxiciclina, que nós vamos ter aqui no nosso meio a doxiciclina oral, né, na maioria dos hospitais e dos ambulatórios. E o cloranfenicol ele fica então como uma opção venosa para o tratamento e que vai ser usado muitas vezes quando o paciente, devido à sua gravidade, não tem uma via oral efetiva, tá? Mas guardar que diante de uma via oral boa, a gente deve priorizar o uso da doxiciclina, tá? Melhores resultados de pacientes com febre maculosa foram observados com pacientes com doxiciclina quando se comparou a pacientes que utilizaram cloranfenicol. O tempo de tratamento é de 5 a 7 dias. Em geral, a gente vai tratar por até 3 dias após o desaparecimento da febre. Isso vai dar em torno mais ou menos de 5 a 7 dias. E mais uma vez, o sucesso do tratamento está relacionado à precocidade do início da terapia. Bom, aqui são as doses de tratamento. A dose de adultos, 100 mg de 12 em 12 horas, por via oral, por 5 a 7 dias, da doxiciclina. Crianças é uma dose por pelo, 2,2 mg por quilo, de 12 em 12 horas, até a dose máxima, que é a dose de adulto. É importante a gente observar, a gente tem disponível, não temos xarope de doxiciclina, podemos mandar manipular nas farmácias, né? Mas o que a gente tem disponível geralmente nos hospitais, nas farmácias e nos postos, são comprimidos. A gente tem comprimidos solúveis que vão ser esses utilizados para o tratamento da criança, porque o comprimido inteiro ou meio comprimido, né, o comprimido que não é solúvel, muitas vezes ele vai dar uma dose muito alta quando a gente define aqui a dose em miligramas que essa criança deve tomar. Então, o ideal para as crianças é que sejam fornecidos esses comprimidos solúveis que a gente possa diluir num conteúdo aí de água ou de soro fisiológico ou de solução glicosada. E a gente forneça, então, uma certa quantidade dessa solução, principalmente crianças que não conseguem engolir comprimidos, né? Então, os comprimidos solúveis são os mais utilizados. As crianças maiores a gente já pode dar os comprimidos inteiros na dose de adulto. E quando a gente não tem uma via oral disponível, a gente vai lançar a mão do cloranfenicol, que é a nossa principal opção venosa. Então, por que a doxiciclina é mais importante? Porque ela se mostrou mais efetiva, né, diante desses pacientes, em estudos que avaliaram o tratamento desses pacientes. Existe uma preocupação do uso da tetraciclina, principalmente na infância, né, porque existe essa história de que a tetraciclina é contraindicada na infância pelo risco de impregnação no esmalte dentário, alterando então aí a formação e a característica dos dentes dessas crianças, mas estudos mostraram que durante esse período de 5 a 7 dias, crianças que foram tratadas para febre maculosa com doxiciclina não tiveram essa alteração aí do esmalte dentário. Então a gente pode usar com segurança. E o cloranfenicol, por que ele é menos usado? Porque em trabalhos que avaliaram a eficácia, mostraram uma menor eficácia do cloranfenicol diante da doxiciclina. Ele esteve associado ao maior risco de óbito em alguns estudos, e ele tem uma alta toxicidade hematológica, né, um risco de aplasia de medula, então é uma droga que a gente tem usado cada vez menos. E a profilaxia? Profilaxia, então, não está indicado o uso de antibiótico profilaxia, tá? O uso da doxiciclina ou do cloranfenicol em pacientes picados que não estejam doentes, né? Apenas retardaria o aparecimento desses sintomas, o que dificultaria o diagnóstico. Então, indivíduos picados por carrapatos, a gente deve aguardar o período de incubação para avaliar se vão surgir sintomas nesse período e, de acordo com os sintomas, iniciar o tratamento, não profilaxia. A principal medida profilática vai consistir em evitar o contato desse carrapato com os indivíduos, né? Então, manter distância de áreas rurais sabidamente endêmicas,
E quando nessas áreas rurais, tomar as precauções adequadas para que a gente evite essas picadas de carrapato, como o uso de roupas claras, de mangas longas, né? Meias e calças para dentro dos sapatos, de preferência botas. Então, a principal profilaxia é evitar o contato com os carrapatos. Através então dessa proteção mecânica que eu comentei com vocês. Outro dado importante, examinar o próprio corpo, né? O que se orienta é a cada 3 horas, para que a gente retire esses carrapatos que possam estar aderidos ao corpo o mais rápido possível, reduzindo a chance da infecção. E sempre retirar com a pinça, né, de forma adequada, de maneira que a gente não esmague esse carrapato, porque os restos do carrapato, penetrando naquela ferida, eles também podem ser infectantes. Então aqui as roupas adequadas, né, para proteção. Então, considerações finais. As taxas de mortalidade no Brasil são muito altas, principalmente comparadas com os Estados Unidos e com o que a gente vê na literatura. Esse alto índice deve-se exclusivamente ao retardo no diagnóstico e no estabelecimento da terapia apropriada. Então, está sempre atento diante de pacientes com febre, com cefaleia e principalmente com exantema, que tenham uma história de exposição, está atento para esse diagnóstico. Os profissionais de saúde devem estar atentos e levar em consideração o diagnóstico de febre maculosa, especialmente entre os meses de junho e outubro, quando há aumento da proliferação do carrapato. E havendo suspeita da doença, não se deve, de forma alguma, aguardar o resultado dos exames para iniciar o tratamento. Ele deve ser iniciado diante da suspeita. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Sim, então ela é mais grave na faixa etária abaixo de 10 anos, que também é a faixa etária mais acometida, e em idosos acima de 70 anos, são casos mais graves. Não, até o momento não. A forma de prevenção vai estar associada realmente à prevenção da picada pelo carrapato.